Pessoal, vamos para mais uma resolução. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, que é a casa, a palmeira e o fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é. Bom, então eu vou começar aí a descrever os dados, né, as informações do problema. Tá? Então o que ele está me dizendo aí? Ele está me dizendo que eu tenho 4 cores disponíveis para fazer esse artesanato. Eu tenho cinza, eu tenho o azul, eu tenho também o verde e tenho ainda o amarelo. São as cores, né, das areias que eu vou empregar aí para confecção desse artesanato aí na garrafa. Ok. O fundo pode ser azul ou cinza. Vamos colocar essa informação então aqui, ó. O fundo ele pode ser com duas cores. Ele pode ser azul ou ele pode ser cinza. Então não tem fundo verde nem fundo amarelo. Ok. Depois tem uma informação sobre a casa. A casa ela pode ser nas cores azul, a casa pode ser verde, ou a casa pode ser amarela. Então isso aqui eu estou buscando no texto, ó. O fundo azul ou cinza, a casa azul, verde ou amarela. E agora a palmeira. A palmeira pode ser de que cores? Palmeira por uma questão de contraste. Onde é que tá as cores? Ah, diz que o fundo não pode ter a mesma cor. A palmeira nas cores aqui, ó, cinza ou verde, ó. Me perdi, né? Então, a palmeira nas cores cinza ou verde. Então aqui cinza ou verde. Tá aí as possibilidades. O que ele coloca? Ele coloca aqui, por uma questão de contraste, o fundo não pode repetir nem na casa nem na palmeira. Então deixa eu botar assim, ó. Fundo tem que ser diferente da casa e da palmeira. Tá? E aí ele quer o número de possibilidades. Bom, então na realidade o que eu tenho que fazer sempre? Escolher 3 cores, né? Escolher uma para casa, uma para palmeira e uma para o fundo. Como o fundo pode ser de 2 cores, eu vou dividir a resolução em 2 situações. Justamente pelo fundo, porque o fundo, né, ele não pode ficar igual nem casa nem palmeira. Então é ele que vai, de certa maneira, assim, organizar ou direcionar o exercício. Então pensa assim, ó, eu tenho que fazer 3 escolhas, tá? Eu tenho que escolher aqui o fundo, eu tenho que escolher a casa e tenho que escolher aqui a cor da palmeira. Como o fundo tem 2 possibilidades, eu vou pensar primeiro no fundo azul. Então se eu pensar, deixa eu botar aqui no fundo azul, a casa azul já não pode, né? Porque o fundo não pode coincidir com a casa, ó. Então esse azul aqui, ó, eu perco para casa. Não pode. Então a casa pode ser verde ou amarela. Então a casa pode ser verde e a casa pode ser
amarela. A palmeira, a mesma coisa. A palmeira não pode ter a mesma cor do fundo. Então a palmeira, como o fundo é azul, não interfere, né? A palmeira pode ser cinza? Pode, está diferente do azul. A palmeira pode ser verde? Pode, está diferente do azul. Então a palmeira não perde nenhuma cor, né? A palmeira pode ficar as duas que ela tem de disponível, cinza e verde. Então tu observa que para o fundo azul eu tenho duas possibilidades para casa e duas possibilidades para palmeira. Princípio multiplicativo, multiplica 2 vezes 2, 4 possibilidades. Isso aqui, né, eu estou considerando que tanto a casa quanto a palmeira podem ficar da mesma cor, né, porque aqui não está dizendo nada, ó. Só está dizendo que o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira. Não fala que casa e palmeira devem ser cores diferentes. Então, portanto, eu tenho duas cores para casa e duas cores para palmeira, 2 vezes 2, 4. Se a casa e a palmeira não pudessem ter a mesma cor, eu teria que descartar uma situação aqui desses 4, que seria verde e verde. Na casa verde, palmeira verde não poderia, tá? Mas como ele não fala nada, né, então significa que elas podem ter a mesma cor, portanto 4 possibilidades. Isso para o fundo azul. Tá, mas e se o fundo não for azul? Ou se o fundo não é azul, ele pode ter a outra cor disponível para ele, que é o fundo cinza. Então a cor do fundo, cor da casa e cor da palmeira. Então vamos supor agora que o fundo seja então cinza. Então vou botar aqui o diferencial. Vamos supor que o fundo, então, se o fundo for cinza, o que acontece? O fundo não pode coincidir com a casa nem com a palmeira. A casa, ó, não tem cinza como cor. Então a casa pode ser azul, que antes não podia, né? Agora pode. A casa pode ser verde. E a casa pode ser amarela. Então a casa agora pode ser qualquer uma das 3 cores disponíveis para ela. Porque essas 3 cores, azul, verde e amarela, são diferentes do cinza que eu estou escolhendo agora para o fundo. E a palmeira? Bom, a palmeira, ó, também tem que ser diferente do fundo. Então, se o fundo é cinza, a palmeira não pode ser cinza. Então, esse cinza aqui, ó, eu perco. Então, a palmeira obrigatoriamente deve ser verde. Então, se o fundo é cinza, a palmeira não pode ser cinza, e a única cor que ela tem disponível, então, diferente do cinza, é o verde. E aí eu tenho, então, para casa 3 possibilidades, e para a palmeira só uma possibilidade. Princípio multiplicativo, 3 vezes 1, 3. E aqui de novo, né, considerando palmeira e casa da mesma cor, verde e verde. Então, se eu tenho 4 possibilidades com fundo azul, 4 possibilidades com fundo cinza, eu tenho aí 7 possibilidades ao todo, que está na letra B. Então é isso, né? E, nesse exercício ele podia ter feito outras perguntas, né? Podia perguntar, por exemplo, qual fundo oferece mais possibilidades, se é o azul ou se é o cinza, e qual a diferença entre eles. Aí, no caso, o fundo azul oferece 4 possibilidades, e a diferença seria de uma unidade, por exemplo. Então, com esse mapa aqui, ó, dá para responder qualquer tipo de pergunta que ele venha fazer a respeito dessa questão. Ok? Então, total de 7 possibilidades, letra B. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.